Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Gigantes da Estratégia, do David Uff e do Michael Cusumano. Ambos os autores são professores, nomes importantes da pesquisa sobre estratégia empresarial, principalmente voltado para indústrias tecnológicas. Ao longo das suas carreiras, os autores escreveram muitos livros e se tornaram peça importante na pesquisa sobre as empresas do Vale do Silício, e ao longo dessa carreira eles puderam notar, observar e escrever sobre três grandes empresas, a Intel, a Apple e a Microsoft. O livro então se baseia nessas três principais empresas, com seus três principais líderes, Steve Jobs, Andy Grove e Bill Gates, e em cima disso o autor trata das principais lições que esses grandes CEOs e líderes deixaram para a indústria da tecnologia, para a indústria da informação, e como que a gente pode construir nossas estratégias com base nos 5 principais pilares identificados pelos autores que esses grandes líderes têm em comum. A primeira lição identificada pelos autores é: olhe para o futuro, raciocine no presente. Os três grandes líderes tinham isso em comum. Eles eram visionários, eles conseguiam enxergar oportunidades, mas eles não faziam disso um problema para a companhia. Eles conseguiam colocar e aplicar taticamente esses planos no dia a dia. Porque ter uma visão é uma coisa mais fácil do que executar a visão. Porque o dia a dia, a coisa prática, ela demanda muita energia, as coisas são muito imprevisíveis, o mercado muda de comportamento, os clientes, os funcionários, algumas coisas podem fugir do controle. Então, nesse sentido, é importante olhar para o futuro tendo uma visão de longo prazo, coisa que esses líderes tinham, mas eles não perdiam a noção de que o raciocínio era presente, era no dia a dia que coisas precisavam ser feitas para que no longo prazo o quebra-cabeça fosse montado. A segunda lição identificada pelos autores é apostar alto sem apostar a empresa. Acontece que às vezes muitas visões grandes, grandes objetivos, eles demandam muito capital, muita atenção, muito esforço psicológico, e esse preço ele pode muitas vezes quebrar uma empresa se isso não for bem administrado. Então, se existe uma visão de longo prazo e essa visão ela tem alguma divergência com a rotina, com a coisa diária da empresa, isso precisa ser ajeitado. Então, apostar alto é sim ter uma visão grande de longo prazo, mas que para aplicar essa visão não seja necessário usar todos os recursos da empresa, colocando ela em grandes riscos. Empresários que não pensam nisso e não se protegem, que investem altas quantias sem pensar na possibilidade de falha, sem pensar em plano B, C, D, é um grande risco, porque se alguma coisa sair errado e você não tiver como se proteger, a empresa com certeza vai quebrar, e uma empresa que quebra pode levar milhões em dívidas junto. A terceira lição que os autores identificam que esses líderes tinham em comum é a criação de plataformas, de ecossistemas. A Microsoft, por exemplo, com o Windows, é uma grande plataforma, porque a partir dela muitas outras empresas podem construir softwares, criando assim uma valorização muito maior para a Microsoft pelo seu sistema operacional. Ele valoriza à medida que mais softwares entram. Da mesma forma, quando a Apple lançou o iPhone, o que catapultou o iPhone numa dimensão não imaginada foi a plataforma, a Apple Store. Porque num dado momento onde todos os celulares eram limitados, tinham poucos aplicativos, o iPhone ele liberava uma plataforma de desenvolvimento. Mesmo que restrita, a Apple ela tem muitas restrições na área de desenvolvimento, isso abre um leque de milhões de possibilidades, o que agrega valor à marca. Então a plataforma, ela traz isso de valor. Plataformas elas são enriquecidas na medida que as pessoas participam. É o efeito networking. Imagina um Facebook. O Facebook ele passa a ser mais valioso na medida que mais pessoas participam, mais sites fazem integração com login, mais aplicativos passam a usar a plataforma do Facebook. Isso cada vez mais enriquece a empresa. Isso também enriquece as outras partes, as empresas que estão associadas, que estão utilizando essa base, que estão criando valor a partir disso. A quarta lição é utilizar a influência e o poder. Os autores definem duas práticas, o judô e o sumô. O sumô é pela força, pelo impacto, pela coerção. O judô é pela inteligência, pela estratégia, pelo movimento onde você utiliza a força do seu oponente para gerar uma vantagem. E aí tem dois exemplos muito legais no livro. No sumô, ele conta um caso que o Bill Gates estava tentando comprar a AOL e ele chega para o CEO Steve Casey e fala que
a Microsoft poderia comprar 20% da All, comprar a All inteira, ou ele pessoalmente poderia entrar no mercado e enterrar a All. E isso mostra que o Bill Gates estava jogando pesado, mostrando que o Steve Casey não estava em opção de vantagem. Então é uma alternativa de usar o sumo, usar a força, usar a sua influência, o seu poder, a sua vantagem. E tem o caso do judô, que quando a Apple estava lançando o iPod, eles precisavam de um repertório grande de músicas para valer a pena. E aí a Apple precisa bolar uma solução, e nessa o Steve Jobs vai atrás das principais labels. E como a Apple é uma empresa pequena nesse segmento, o Steve Jobs usa isso como vantagem. Ele deixa isso muito claro, que a Apple nesse sentido é inofensiva, ela não vai causar dano às gravadoras, a sua parcela e sua fatia não é tão significativa nesse momento, mas ele já enxergava uma visão de longo prazo, e as gravadoras vendo que realmente a Apple não ditava a regra, não tinha força, não tinha potência nenhuma na área musical, fecham um acordo que depois de um tempo eles iriam amargar profundamente, porque a Apple iria liderar de uma forma tão intensa o universo musical com o iTunes, que causou danos financeiros para as gravadoras por causa da parcela que a Apple detinha de cada faixa, além de ter muita força para impor o preço que as faixas seriam vendidas na plataforma. Então, o uso da influência e do poder é nesse sentido. Pode ser usado a força no hard power, que é o sumo, que é você ir no impacto, ou o soft power, no caso do Steve Jobs, um poder mais sutil de influência, de se colocar numa situação de desvantagem, mas que isso faça sentido numa visão maior. E a quinta lição é moldar a organização com base na sua âncora pessoal. Se você lidera uma empresa, se você lidera um time, você tem que saber quais são seus principais atributos. É uma questão de autoconhecimento. Às vezes isso leva tempo para a gente conseguir identificar o que a gente faz melhor, o que nos é mais natural, o que nos é mais prazeroso, porque coisas que nos são mais naturais, mais prazerosas, são coisas que a gente pode dedicar mais atenção, mais esforço e potencializar essas áreas. Então, quando uma companhia tem um líder muito forte, um líder que tem autoconhecimento e percebe quais são suas maiores vantagens, ele consegue masterizar, ele coloca toda a energia naquilo, o que acaba moldando a companhia. Então, se o líder é disciplinado, ele acaba atingindo as outras pessoas com disciplina. Se o líder é criativo, ele passa a contaminar as outras pessoas com criatividade. E nesse sentido, uma empresa que é baseada na âncora pessoal, claro, todas as companhias acabam se baseando nas lideranças. Mas quando a liderança tem consciência e usa isso de forma inteligente, ela pode criar uma boa impressão, uma impressão de vantagem, uma questão que diferencia a empresa e traga bons frutos no médio e no longo prazo. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que plataformas criam vidas, perpetuam negócios. Se a sua empresa, se seus negócios, se as suas ideias podem virar plataformas, elas podem escalar, elas podem se tornar coisas maiores, porque não depende só da empresa. Ela gera vida, ela cria um ecossistema. Então, uma plataforma onde outras pessoas podem colaborar, outras pessoas podem interferir, usar para também tirar proveito, isso com certeza cria um aspecto muito maior, gera um efeito bola de neve. O segundo aprendizado é que times fortes podem conquistar grandes coisas. Quando um líder tem a ciência do seu impacto sobre o time e toma a ação de criar um time forte, de potencializar as pessoas, de abrir caminhos e espremer o máximo de energia e de inteligência desse time, ele pode atingir altos resultados. Há necessidade de haver essa consciência de que o líder ele não precisa ser o cara mais inteligente. Pelo contrário, um líder tem que se unir de times de pessoas muito melhores do que ele. Ele precisa abrir caminho, de criar oportunidades, gerar espaço para essas pessoas brilharem. Então, um time, mesmo que pequeno, com uma liderança forte, pode resultar em grandes resultados. Isso é o exemplo das 3 empresas analisadas. Elas começaram pequenas, elas não começaram gigantes. E esses times menores eram sempre fortes. E mesmo com o passar do tempo, sempre eles procuraram unir pessoas de alta performance, de alto nível, porque isso com certeza dá belos resultados. Terceiro aprendizado, ser persistente na sua visão. Muitos dos nossos planos, muitas das nossas ambições,
elas demoram muito tempo para se concretizar, é sucesso rápido, ele é muito difícil. A gente não pode se basear nas exceções para viver a nossa vida. Pessoas que tiveram alto sucesso em pouco tempo não pode ser referencial, porque é um referencial que pode causar muita dor. Então precisa ter a noção de que um ideal, uma visão, ela pode levar 10, 15, 20 anos para se concretizar. Às vezes a gente vê vídeos, pessoas na internet de 40, 50 anos com uma grande inteligência e a gente fica com 20 e poucos anos ansiosos para isso. E esquece essa dimensão que custou 20 anos de estudo, 20 anos de foco, 20 anos de esforço para conquistar tudo aquilo. Então, ser persistente na sua visão é necessário ter a paciência para continuar fazendo todo dia um pouquinho, para que no longo prazo isso faça sentido e você construa aquilo que tanto sonha. Quarto aprendizado: estratégia sem execução é total perda de tempo. Pensar numa solução, desenhar uma estratégia, conceber um plano e não executar não tem valor nenhum. Aliás, é só uma perda de tempo, uma perda de recursos, uma perda de esforço, um custo psicológico desnecessário. Então, quando começar a pensar numa estratégia, a execução é parte fundamental. Então, desenhar uma estratégia exige que a liderança no final execute, vá para a ação. O quinto aprendizado é que todo empresário precisa ter um certo nível de paranoia. Esse conceito ele foi criado pelo Andy Grove, o CEO por muitos anos da Intel. Inclusive ele escreveu um livro, Só os Paranoicos Sobrevivem. E o que me fez pensar é que todo empresário descuidado é presa fácil para a crise. Se o empresário não pensa na sua liderança, se ele não nutre, se ele não abre caminho, se ele não faz uma inspeção financeira muito forte, se ele não está fazendo uma análise de risco, ele com certeza está fadado a falhar em algum imprevisto, em algum momento onde as coisas fogem do controle. Então há necessidade do empresário, do cara que está na trincheira, que está no dia a dia, ser um pouco paranoico. Você tem que estar preocupado. E se esse projeto sair agora? E se eu perder esse cliente? E se esses 10 pagamentos não entrarem? O que vai acontecer? Se eu perder essa pessoa da equipe? Se essa pessoa sair? Precisa existir um certo nível de paranoia para que empresas sobrevivam, que elas não morram nos primeiros anos. Todo episódio está disponível em vídeo, texto e podcast no blog livrosenegócios.com.br. Participe também do grupo Livros e Negócios no LinkedIn. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!